Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossas considerações sobre o livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Eu leio o trecho. Digam-me vocês os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre só estéril. Você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Olha só que trecho interessante. Paulo fala de 2 mulheres, Sara e Agar. Paulo fala de 2 cidades, Jerusalém, a terrena, e a de cima, né? Celestial. Paulo fala de 2 filhos. Um ele cita, Isaque, o outro não, fica implícita a ideia dele, né? Ismael. Paulo cita 2 alianças. Paulo fala sobre o livre e o escravo, sempre fazendo aqui uma comparação entre 2 conceitos, entre 2 pontos, carne e espírito. E ele diz que essas coisas que ele cita aqui são alegóricas. Que coisas? A experiência de Abraão com Sara, sua esposa, que era estéril e já estava velha, não podia, do ponto de vista humano, biológico, físico, lhe dar um filho. E Agar, que era sua escrava. E por sugestão de Sara, nós conhecemos a história, Abraão coabita com Agar e desse relacionamento nasce Ismael. Paulo vai dizendo que essas coisas são alegóricas. Nós precisamos apreender dessas alegorias o sentido disso. De que modo essas citações de Paulo, de Sara e Agar, da Jerusalém de baixo, da Jerusalém de cima, dessas 2 alianças. E uma ele se refere nominalmente aqui, a aliança do Sinai. O que Paulo está querendo dizer para os crentes das igrejas da Galácia, consequentemente, por tabela, para nós também, que vivemos no século 21 hoje? Ele se dirige aqui nesse trecho aos crentes da Galácia que insistiam em se sujeitar novamente às leis para obterem justiça diante de Deus. Aí ele diz aqui, olha: digam-me vocês os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Aí ele vem citando a experiência de Sara, de Agar, de Abraão, Ismael, Isaque. E o que isso quer dizer? De que modo isso pode interessar a nós hoje como cristãos? Paulo então fala de 2 filiações, uma produzida pela carne, a outra produzida pela promessa. A filiação produzida pela carne é representada por aquela experiência de Abraão com a sua escrava Agar, cujo fruto é Ismael. Deus não aceitou
Ismael como herdeiro de Abraão. Por que não? Porque Ismael foi produto da carne, da coabitação de Abraão com sua escrava. Isso quer dizer o quê? Ele identifica aqui de forma tipológica Agar, a escrava, com a aliança firmada ali no Sinai, entre Deus e seu povo. E essa aliança do Sinai, ele diz aqui, uma se refere ao Monte Sinai, falando da aliança, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Então, esta aliança, representada por Agar, com quem Abraão teve um filho, de forma ilícita, ou seja, foi uma relação carnal que produziu esse filho, Deus não aceita ela. E Paulo cita essa relação de Abraão com Agar, que produziu Ismael, da qual nasceu Ismael, como a aliança que Deus firmou com o seu povo lá no Sinai. Olha só que interessante. E essa aliança que Deus firmou com o seu povo no Sinai, ela gera o quê? Ela gera escravidão. É Paulo que está dizendo isso aqui, não sou eu. Olha o que ele está dizendo. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Gera para a escravidão. Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. E Sara é a representação da Jerusalém celestial, que é livre. Então por que Deus não aceita Ismael como aquele através de quem ele poderia cumprir as suas promessas que ele fez a Abraão? Porque Ismael é fruto da carne, é obra da carne. Sua mãe Agar é símbolo da aliança que Deus fez com seu povo lá no Sinai, quando Deus, através de Moisés, lhes dá a sua lei, firma com eles uma aliança ali, a aliança do Sinai, que gera para a escravidão. Portanto, todo esse código legal que Deus concedeu a seu povo através de Moisés ali no Sinai, ele não tem o propósito de salvar, ele não pode salvar, ele não pode justificar, pelo contrário, ele escraviza você. Parece contraditório, não parece? Parece uma ironia da parte de Deus, não parece? Meu Deus, se essa aliança firmada no Sinai, entre Deus e seu povo, que teve Moisés como mediador, gera para a escravidão, por que foi que Deus deu então essa aliança com o seu povo? A ironia, o paradoxo é justamente esse, irmão, que nós estamos afirmando aqui na TV Caminho Livre, acerca da lei. E quando a gente fala lei aqui, é todo o código legal constituído de 613 mandamentos. Essa lei gera para a escravidão, ela produz escravidão. Mas por que ela faz isso? Porque ela vai mostrar a sua real condição diante de Deus e dizer que diante dela você está condenado, diante da lei de Deus que expressa a vontade perfeita, justa e santa de Deus. Você está condenado, ela te escraviza. Ela te prende. Você está condenado, meu filho, à morte. Você está morto para Deus. Você é culpado, está sob a ira dele. Seu pecado é ofensivo a ele. Então cala a sua boca diante dele. Então o que Paulo está tentando dizer para os Gálatas e por tabela para nós hoje, que vivemos no século XXI, é que nos sujeitarmos de novo às leis, seja em tábuas de pedra ou em livro da lei, é estarmos debaixo de maldição. Por quê? Porque nós não podemos cumprir toda ela. Veja, essa lei surgiu para regular ali o quê? Os serviços do tabernáculo. O tabernáculo, como nós já sabemos, foi uma forma pedagógica que Deus encontrou de ensinar
para o seu povo que eles estavam condenados diante de Deus e que eles precisariam de um Salvador, de um intercessor, de um sacerdote que mediasse entre ele e seu povo. Todo o ritual do santuário, com as suas leis, tinha esse propósito, mostrar para o povo que o povo diante de Deus estava condenado e que o povo não tinha condição alguma de fazer qualquer coisa que pudesse mudar essa condição de condenação diante de Deus. As leis foram dadas para isso. Não foram dadas com o propósito de justificar você diante de um Deus puro e santo. Por que não? Porque você já era transgressor dessa lei. Você já nasceu como transgressor dela. E todo esse código legal de 603 mandamentos, que regulava ali a vida do povo de Israel, tendo como centro de tudo os serviços do tabernáculo. Toda essa lei, ela foi dada, como diz Paulo aqui, até que viesse o quê? Olha, logo para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Todo esse código legal, ele vigoraria até um determinado ponto da nossa história, meus queridos irmãos. Vigoraria até um ponto da nossa história. E agora eu sou bem claro, eu sou categórico aqui. Não vou ficar pisando em ovos aqui ao falar disso com vocês, não. Porque eu estou falando da palavra. A lei teria um tempo em que ela vigoraria. E aí Paulo deixa bem claro o seguinte, olha. E digo isto, versos 17, 18 e 19. Versos 17 e 18 aqui do capítulo 3. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Essa lei promulgada por Deus no Sinai, que constitui-se de 613 mandamentos, não tem o poder de anular a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão, que o justificou pela fé. Aí Paulo diz aqui no verso 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Deus concedeu uma herança para Abraão de forma gratuita. Não foi porque Abraão guardou leis. Embora Moisés vá dizer depois que no fim de tudo, Abraão guardou as suas leis, seus mandamentos, seus estatutos. Tudo que Deus ordenou para Abraão significou isso. Abraão obedeceu, foi um crente obediente. Embora falho, mas foi um crente obediente. Guardou os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus, embora essas leis de Deus não tivessem sido promulgadas ainda. Porque Abraão foi justificado não por guarda da lei, foi justificado pela fé. Por isso que Deus só vai dar a lei 430 anos depois que o povo é liberto ali do cativeiro egípcio. Então, meus queridos, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ela teria um tempo em que ela serviria a um determinado propósito. Depois desse tempo, ela não presta para mais nada. Olha, verso 22 do capítulo 3 de Gálatas. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Deus, então, teve que promulgar as suas leis 430 anos depois que ele fez a aliança com Abraão, através da qual ele foi justificado pela fé. Para quê? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem, não aos que guardam a lei. Paulo diz aqui no verso 23 do capítulo 3, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. De maneira, verso 24, que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha o verso 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Não há necessidade mais de você permanecer subordinado a esse guardião.
que é a lei do pecado e da morte, que te escraviza, que te condena. Essa lei que veio 430 anos depois não tem o poder de anular a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão. E foi inserido ali, dentro desse código legal que consistia de 613 mandamentos, que a questão do sábado enquanto lei, enquanto mandamento, foi instituída. E sábado faz parte dessa aliança do Sinai. Ela teve um tempo em que ela vigoraria, até que viesse o descendente. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos adventistas, o descendente veio ou não veio? Veio. Então você não está mais debaixo dessa lei, inclusive de guardar sábado. Acabou para você. Aí você vai falar, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Isso é um outro entendimento absurdo, tolo, infantil da sua parte, porque você está agora debaixo de que lei? Paulo responde isso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Olha, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Duas leis. Uma produzida pelo Espírito da vida, que está em você. Outra lei, citada por Paulo, a lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Lei do pecado e da morte. Essa é a lei que consistia de 613 mandamentos. Dentre eles, os 10 mandamentos que estão nas tábuas. Mas a lei como um todo, constituída de 603 mandamentos, regulava a vida do povo, tendo como centro o tabernáculo. O tabernáculo se encerrou, por quê? Porque Cristo veio e cumpriu os tipos relacionados ao tabernáculo. Então você não está mais sob a obrigatoriedade de guardar esta lei que foi promulgada no Sinai 430 anos depois da aliança que Deus fez com Abraão, através do qual Abraão foi justificado pela fé, não por guardar lei. Está entendendo? E o sábado faz parte desta aliança sinaítica. Você não está mais sob essa obrigação, meu irmão. Se você se coloca de novo debaixo dessa lei, você está debaixo de maldição, porque você tem que guardar tudo, você tem que observar tudo. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 3:10. Está entendendo? Mas, por outro lado, você não faz da sua vida o que você quer, ou seja, você não tem uma vida libertina enquanto crente. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito. É o Espírito que guia, direciona você agora. Ele é o Senhor da sua vida. Você não precisa mais dessas leis, em número de 613, que foram promulgadas lá no Sinai. Porque esta aliança sinaítica, essa aliança do Sinai, produz escravidão, meu querido. Escravidão na condenação. Deus tinha que promulgar essas leis? Claro que tinha que promulgar. Primeiro, para se conscientizar de que você era pecador, condenado diante dele, que você não tinha nada do que você fizesse poderia mudar a sua condição, e que através do ritual do santuário, eram umas leis cerimoniais, isso teria que ficar gravado em você, ou seja, você precisa de alguém para ocupar o seu lugar de culpa e condenação diante de Deus, para que esse alguém possa lhe transferir a sua justiça. Não foi isso que Cristo fez? Foi exatamente isso que Cristo fez. Paulo, inclusive, olha só como é que ele trata dessa questão que eu estou falando com vocês agora. Em Romanos capítulo 3, meus queridos. Romanos capítulo 3, ele vai dizer, olha, escuta esse trecho aqui. Versos 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Os profetas testemunharam dessa justiça
que seria manifestada sem lei. Os profetas já falavam sobre isso e o povo nunca entendeu isso. E é a mesma coisa que acontece com a teologia adventista, que quer voltar a se escravizar, quer voltar a se subordinar a essas mesmas leis que só produzem escravidão e, portanto, condenação. Mas os profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, já falavam sobre essa manifestação da justiça sem lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que guardam a lei? Não, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Ele está falando, não há distinção entre judeus e gentios. Todos, ou seja, todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificação gratuita, mediante a justiça que há numa pessoa chamada Cristo Jesus. Verso 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Os serviços do tabernáculo, do santuário terrestre, apontavam para isso. A propiciação que Deus teria que fazer por meio de Jesus. Para quê? Por que Deus teria que fazer essa propiciação? Porque nós estávamos condenados diante dele e nada havia que o ser humano pudesse fazer para mudar essa condição de escravo, de condenado à morte eterna diante de Deus, morto para ele. Não há nada que o ser humano pudesse fazer. Não havia e não há nada que o ser humano possa fazer para mudar essa condição diante de Deus. Então Deus teve que estabelecer lá um intercessor entre ele e o seu povo pecador, para que esse intercessor, esse mediador, esse sacerdote, assumisse a culpa e a maldição do seu povo, para que Deus pudesse justificá-los. Então, por isso que Paulo está falando aqui, ó, a quem Deus, falando a respeito de Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. No seu sangue. Quando foi que Cristo derramou o seu sangue? Na cruz. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando foi que isso aconteceu? O que significa isso? Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. De que forma os pecados ficaram impunes? De que forma? A partir da instituição dos serviços do tabernáculo do santuário terrestre. Por quê? Porque sangue de animais não pode apagar pecados, não pode justificar ninguém. É por isso que Paulo está falando, olha, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, enquanto os serviços do tabernáculo estavam de pé, sob a égide da primeira aliança, a primeira aliança girava em torno do tabernáculo, do santuário terrestre. E o que regulava essa primeira aliança que se centralizava no tabernáculo terrestre e santuário terrestre? 613 leis. Não eram só 10, eram 613 leis. Então, quando você pecou durante o tempo em que vigorou os serviços do tabernáculo, santuário terrestre, foi como se Deus tivesse deixado impunes os pecados que foram cometidos durante essa época, porque sangue de animais não pode apagar pecados e justificar ninguém. Por isso que Paulo está escrevendo isso aqui. Aí ele diz no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Ele é justo e o justificador. Não é você o seu próprio justificador, irmão. Cristo veio. Não morreu numa cruz? Morreu. Não cumpriu com a sua morte antitípica na cruz todos os tipos que apontavam para ele? Cumpriu. Então, os serviços do santuário a partir da morte de Jesus não tinham mais nenhum valor, nenhum significado, nenhum sentido. Essa primeira aliança já estava então revogada, porque Cristo veio e morreu, ele cumpriu aquilo para o qual ele veio. Ele cumpriu. Ele pagou o preço, cumpriu todos os tipos. Cumpriu, acabou essa história de primeira aliança, fundamentada, baseada, subordinada a essa lei que consistia de 613 leis, inclusive os 10 mandamentos. Isso, repito, tem que estar repetindo isso. Isso não significa que você agora está livre para viver uma vida libertina. Por que não? Porque você agora está debaixo da graça ou da lei do Espírito da vida. Não da lei do pecado e da morte. É isso que Paulo fala aqui, olha. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou você da lei do pecado e da morte. Paulo diz isto. Aqui no capítulo 7 de Romanos, veja bem, hein? Para explicar muito do que está em Gálatas, a gente tem que recorrer a Romanos. Para explicar muito do que está em Romanos, a gente tem que recorrer a Gálatas. E a outras epístolas também, né? Onde Paulo trata dos mesmos assuntos. Olha o que ele diz aqui a partir do verso 1 do capítulo 7 de Romanos. Ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera de se casar com outro homem. Interessante que na Bíblia a mulher assume tipologia do povo de Deus, da igreja, né? Povo de Deus, igreja. Mas ela está vinculada ao marido, lei, enquanto ele estiver vivo. Enquanto ele estiver vivo, a mulher está vinculada ao marido, está presa, ligada a ele, pelos laços eternos do matrimônio. O marido é lei. Mas Paulo está dizendo, se o marido morrer, ela está livre. O que aconteceu com a lei? Nós morremos para a lei e a lei morreu para nós. Quando isso aconteceu? Quando eu morri com Cristo. É o que ele diz aqui no capítulo 6. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. 6:4 de Romanos. Eu morri com Cristo. Se eu morri, a lei não tem mais o poder de me condenar. Entende? A lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Eu morri com Cristo. A lei não me condena mais. Ponho isso na sua cabeça, não estou mais debaixo da lei. E a lei morreu para mim. Eu morri com Cristo, fui sepultado com ele. A lei, eu morri para a lei e a lei morreu para mim. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vocês também morreram para a lei, por meio de quem mesmo? Por meio do corpo de Cristo. Vocês morreram para a lei.
Que lei? Lei do pecado e da morte. Mas que lei é essa? 603 mandamentos, dentre eles os 10. Quer dizer que eu não estou na obrigação mais de guardar o sábado? Não. E por que então que, se eu não estou mais sobre a obrigação de guardar o sábado, por que que eu não posso... Aí eu vou citar os mandamentos mais citados pelo Adventista quando eles procuram nos objetar. Então por que que eu não posso matar, roubar e mentir? Se eu não estou mais debaixo da lei, inclusive o sábado. Veja, todo mandamento, toda lei, toda ordenança de natureza moral se cumpre em que condição? Todo mandamento, toda ordenança, toda lei de natureza moral se cumpre quando? Olha aqui, Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Tá vendo? Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. Você está debaixo disso aqui, da lei do amor. Tá entendendo, irmão? Por que que você não está debaixo mais de lei que exige a obrigatoriedade da guarda do sábado? Assim como você não está debaixo dessa lei que te condenava, os 10 mandamentos e os demais, 603, além dos 10, tem mais 603 mandamentos. Você não está mais debaixo dessa lei, porque agora você está debaixo desse preceito aqui, ó. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Ame o seu próximo como a você mesmo. Isso aqui é o preceito que regula a nossa vida moral. Aí eu te digo, como é que você pode amar o próximo como a si mesmo, se você quer matá-lo, se você quer roubá-lo, se você quer mentir para ele, e tem mais, né? Se você quer cobiçar o que pertence a ele, se você quer desrespeitar os seus próximos, mais próximos, que são seu pai e sua mãe. Não é verdade isso? Então, presta atenção nisso, irmão. O Espírito está sobre você. As leis de Deus estão gravadas em você agora. A lei do amor. O primeiro grande mandamento é esse: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. O segundo, semelhante a este, é amarás o seu próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda lei, irmão adventista, toda a lei, e os profetas são dependentes desses 2 grandes mandamentos. Esses são os mandamentos, essa é a lei sobre a qual nós devemos andar agora. Para ser salvo? É para ser salvo? É para ser justificado por Deus? Você já foi. Você já foi justificado, já foi glorificado, inclusive. Como? Através da justiça de Cristo. Quando Deus declara você justo, está encerrado. Diante de Deus, você é filho dele, adotado na família dele. Foi ele que te adotou, meu filho. Está entendendo? Então esqueça esse negócio de tábua com 10 mandamentos. Você não está mais diante dessa obrigação, mas diante da obrigação de qual lei? A lei do amor. A lei do amor tem que pautar a sua vida. Porque o próprio Cristo, irmão adventista, disse o seguinte aqui em João 13:35. Olha o que Cristo disse em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Estão entendendo?
Paulo aqui no Romanos 7, a partir do verso 5, ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. A lei, então, ela suscitava pecado. Ela não é garantia de livramento de pecado. Pelo contrário, ela vivia suscitando o pecado em nós. Paulo está dizendo aqui. Verso 6. Agora, porém, estamos livres da lei. Quando é que você vai entender isso, irmão adventista? Quando é que você vai entender isso, que você está livre da lei? Mas por que mesmo que eu estou livre da lei? Porque você tem fé em Jesus, irmão. Ou irmã. Só por isso você tem fé em Jesus. Eu creio que você tem fé em Jesus, irmão adventista. Eu creio que você tem fé em Jesus. Você está livre da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, está vendo? Para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Não é a letra que manda em você, irmão. É o Espírito que manda em você. Para de querer se sujeitar à lei. Para com esse negócio de dizer, eu preciso guardar o sábado, porque senão não serei selado. Não sendo selado, não serei salvo. Para com isso, porque isto é mentira. O sábado era um sinal entre Deus e o seu povo judeu. Aí você pode dizer, bom, eu agora pela fé sou descendente de Abraão. Então eu sou judeu também. Sim. De certo modo, sim. Você é um israelita moderno. Então eu tenho que guardar a lei que Deus ordenou para o povo de Israel. Como se Paulo está falando justamente ao contrário aqui, irmão? Aquela lei que veio 430 anos depois que Deus fez uma aliança com Abraão. Que lei foi essa, irmão? Fala para mim. Não foi a do Monte Sinai? Não foi? Não foi? Representada aqui no capítulo 4 de Gálatas, tendo a representação de Agar com seu filho Ismael, que foi fruto do que mesmo? Uma ação carnal entre Abraão e ela. Deus não aceita isso, irmão. Deus não aceita isso. Então essa lei, ela tinha um propósito. Ela serviu a um propósito até que viesse o descendente. O descendente veio, você não está mais debaixo dela, irmão. Entenda isso. Santuário acabou, tabernáculo acabou, não tem mais santuário, não tem mais tabernáculo para que eu possa obedecer essa lei, para que eu possa me sujeitar a essa lei. Entenda isso de uma vez por todas, querido irmão. Para com essa história de querer se submeter a essas leis de novo, se escravizar. Se já morreu para ela está morta para você. Aí Paulo vai dizer, Romanos 7:7, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Tá vendo? É isso que a lei faz, é isso que o mandamento faz, ele desperta em você o pecado. Porque sem lei o pecado está morto. Você, quando não tinha consciência da lei de Deus, o pecado estava morto em você. Você era um pecador condenado à morte sem saber que era um pecador condenado à morte. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e morri. Verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se me tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Por isso que Paulo está dizendo que assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? É porque através dele que eu alcanço salvação e justificação diante de Deus? Não, querido irmão. É porque através do mandamento você morre diante de Deus. Você se conscientiza de que está condenado e, portanto, você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que te tire desse atoleiro chamado pecado, no qual você está atolado até o pescoço. E quanto mais você se revira, se rebate e remexe, mais você se atola. Não há como você sair de lá se alguém não te tirar de lá, se alguém não te resgatar de lá. Então a lei é que produz esse senso de necessidade de um Salvador. É por isso que ela é santa, justa e boa, meu querido irmão. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum.
Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Está vendo o papel da lei? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meu querido, então você não está mais debaixo daquela lei promulgada 430 anos depois, lá no Monte Sinai. Você não está debaixo mais dessa lei. Essa lei regulava a relação do povo judeu quando os serviços do tabernáculo estavam em vigência. Acabou o tabernáculo, acabou o santuário terrestre. Jesus veio e cumpriu tudo aquilo. Você não está debaixo dessa lei mais. Esquece isso, irmão. Esqueça isso. E se você tentar se sujeitar a essas leis de novo, inclusive guarda do sábado, você estará debaixo de maldição. E olha, vou dizer uma coisa para você que está me assistindo agora e não concordando comigo, querendo jogar pedra em mim. Eu estou te avisando. Você está avisado. Você está avisado, tá? Eu lavo as minhas mãos em relação a você. Eu lavo as minhas mãos em relação a você. Você está avisado. Depois não vai querer dar uma desculpinha esfarrapada de que ninguém te falou sobre isso. Que você estaria debaixo de maldição se você tentasse se sujeitar à lei de Deus, inclusive ao sábado, para ser selado agora no fim de tudo, quando a besta se manifestar. Você estará debaixo de maldição, querido irmão. Você que age assim, você caiu da graça. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Isso não significa que você está perdido. Se você tem fé verdadeiramente em Jesus, embora você caia da graça, cair é um tombo, você pode se levantar. Porque Deus levanta o seu filho. Todo filho de Deus que cai, Deus vai lá e o levanta. Deus não o deixa caído, prostrado. Ou vocês acham que o prazer de Deus é pisar em cima de um filho dele que caiu? Nós temos exemplos fartos em toda a Bíblia de que Deus não faz isso com o filho dele. O filho dele cai? Cai, é humano. Mas ele deixa prostrado? Não, não deixa. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, você que está tentando se submeter à lei de novo, pensando que com isso você vai ganhar mérito diante de Deus, você precisa disso para fazer um trabalho sinergístico entre você e Deus. Saiba que você está debaixo de maldição, irmão. Você está debaixo de maldição. Não pense você que os seus pecados que você comete enquanto filho de Deus, e vai continuar a cometer esses pecados enquanto Jesus não voltar e não transformar o seu corpo, não pense você que esses pecados que você comete têm o poder de anular a graça de Deus. Para com isso, irmão. A graça foi aquilo que Deus concebeu para resolver os problemas dos seus pecados. Então, como é que seus pecados podem ou poderão anular a graça de Deus? Se ela foi criada, foi concebida por Deus justamente para resolver o problema dos seus pecados. Hein? Cristo veio para pagar a pena de todos os seus pecados. Você não acredita na palavra, não, irmão? Você não acredita na palavra? Escute o que a palavra está dizendo, irmão. Pelo amor de Deus. Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Você vai acreditar na palavra ou não? Ou você vai continuar se submetendo a Ismael, filho da escrava, se escravizando como ela? Ou você vai continuar sendo filho de Agar, filho da Jerusalém terrestre, filho de Ismael? Você quer ser um filho de Ismael? Guarda o sábado,
Guarda o sábado que você, sem querer, será um filho de Ismael, filho de Agar, filho da Jerusalém terrestre. Essa Jerusalém terrestre. Se você continuar insistindo em guardar o sábado, veja bem, com o propósito de se justificar diante de Deus, receber o selo dele, você está debaixo de maldição. Você está se tornando um filho de Agar, filho de Ismael, filho da Jerusalém terrestre, filho da escravidão. Você está debaixo de maldição, irmão. Você caiu da graça se você continuar pensando assim. Agora, se você quiser guardar o sábado, porque você já se adaptou, se sente bem guardando o sábado, indo à igreja aos sábados, cultuando a Deus no sábado, não para se justificar diante de Deus, não para ser selado, eu não vejo problema nenhum em guardar sábado, em guardar sexta-feira, guardar domingo, guardar segunda, terça, quarta ou quinta. Não vejo problema nenhum nisso. Não estamos mais de regras legais que instituem um dia para ser observado e guardado. Eu falo isso inclusive para os meus irmãos que guardam o domingo. Se eles também se meterem a besta de querer guardar o domingo, pensando que guarda do domingo é condição de salvação, eles também estão debaixo de maldição. Eles também estão debaixo de maldição. Eles também estão se submetendo a Agar, a Ismael, a Jerusalém terrestre, a essa lei. Essa lei que foi promulgada 430 anos depois que Deus concebeu uma aliança com Abraão. Não se esqueçam, essa lei que veio 430 anos depois, ou seja, essa lei em número de 613 leis, que Deus promulgou através de Moisés lá no Sinai, não tem o poder de anular a aliança que Deus fez com Abraão e suas promessas. Não tem poder de anular ou revogar essa aliança. Não tem. Você viu aqui em Gálatas. Pense nisso. Pense sobre isso. Mas pense sério sobre isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Você, irmão ou irmã adventista, que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus eu rogo. Amém.